satisfazer a sua alma no amor. Uma mulher que buscou felicidade última em relacionamentos. Nós não sabemos o nome dessa mulher, apenas a conhecemos como a mulher samaritana. E veja, essa mulher é um símbolo, uma representação do anseio humano de buscar satisfação última em relacionamentos. Veja, nós somos ensinados desde criança, através de canções, através de filmes, de desenhos, de que nós precisamos de uma alma gêmea, nós precisamos encontrar um par, que nós precisamos de um amor romântico, que nós precisamos de um relacionamento para que a vida possa fazer sentido, para que haja alguém para compartilhar de vida, e esse alguém então vai nos dar felicidade última. É nos ensinado desde criança, através dos filmes, dos desenhos, da música, que nós precisamos de um amor verdadeiro e que ele vai nos dar sentido último à vida. Mas, meus irmãos, nós precisamos pensar por que isso acontece. Por que há uma necessidade no coração do homem em desejar ser feliz no relacionamento, em desejar ser feliz no outro. Essa mulher, a mulher samaritana, buscava felicidade assim. O texto diz que ela já teve 5 maridos. E o que ela está agora, o que ela estava naquele momento em que Jesus encontrou com ela, não era o seu marido. A mulher samaritana buscou fazer dos relacionamentos a sua felicidade. E quando a gente para e observa alguém como a mulher samaritana, que já teve 5 relacionamentos, está no 6º e que não é o seu marido, a gente percebe que foram relacionamentos quebrados, relacionamentos frustrados, relacionamentos decepcionados, onde um não deu certo, buscou-se outro, o outro não deu certo, buscou-se outro, o outro não deu certo, buscou-se outro. E assim a vida vai passando, a alma não é satisfeita, e a vida é desperdiçada na busca da felicidade última, na busca de preencher o vazio do coração. Essa mulher buscava a felicidade em relacionamentos. E por que isso acontece, meus irmãos? Porque buscamos no outro, buscamos no amor de outra pessoa, a afirmação e a aceitação profunda que só Deus pode nos dar, só Deus pode fazer. E aí somos arrastados, seduzidos pelo amor, pelo romance, e muitas vezes fazemos dos relacionamentos o nosso próprio Deus. E quando isso acontece, o resultado será decepção, frustração e tristeza. Porque por mais que encontremos pessoas maravilhosas, nenhum ser humano é capaz de satisfazer a nossa alma por completo. Nenhum ser humano é capaz de nos dar felicidade última. Se nós depositarmos no outro essa expectativa, nós fracassaremos. Porque só Deus pode preencher, de fato, o vazio do nosso coração de forma plena. Só Deus pode nos dar satisfação última. Só Deus pode nos dar felicidade última. Só Deus. E aí, meus irmãos, o grande dilema que nós enfrentamos é: será que temos que buscar a Deus para ser feliz de verdade? Ou precisamos fazer algo para ser feliz? Ou precisamos buscar pessoas para ser feliz? E muitos buscam relacionamentos, mas outros buscam outras coisas, como se as outras coisas tivessem o papel, se tivesse a condição de nos preencher por completo. E quando a gente olha não só para esse texto, mas para toda a Escritura, nós vamos perceber que o homem já buscou felicidade última em muitas coisas, mas só aquele que encontrou a fonte de água viva, de fato, desfruta de vida plena. Portanto, esse diálogo que Jesus tem com esta mulher é um diálogo importante para nós refletirmos. Ele faz parte de um diálogo maior, de uma conversa maior, onde Jesus oferece para esta mulher satisfação para a sua alma. Jesus promete a ela água viva. E aí, meus irmãos, nós precisamos entender o que Jesus está oferecendo a essa mulher. Segundo J.E. Carson, um dos
grandes exegetas do Novo Testamento, ele vai dizer que esta palavra, essa expressão água viva, tem pelo menos 2 significados. O primeiro pode denotar água fresca e corrente da fonte, e do outro é uma expressão que pertence a uma considerável rede de usos metafóricos. Então, como nós poderíamos interpretar o que Jesus está oferecendo a essa mulher? Olhando para o Antigo Testamento, olhando para essa relação do Antigo Testamento entre Deus e judeus, entre os samaritanos, e compreender o que Jesus está oferecendo a essa mulher é importante. E quando a gente olha para o Antigo Testamento, a gente percebe que o povo de Deus havia abandonado a Deus. Jeremias capítulo 2, verso 13 diz assim: o meu povo cometeu 2 crimes. Eles me abandonaram, a mim, a fonte de água viva, e cavaram as suas próprias cisternas, cisternas rachadas que não retêm água. Nas palavras de Jeremias, é como se o povo chegasse à conclusão de que ele poderia viver sem Deus. Então nós não precisamos mais da água viva para satisfazer a nossa sede, mas nós podemos aqui cavar cisternas e reter a água, então, para que nós possamos então satisfazer a nossa sede quando precisarmos. É como se o povo pudesse viver sem Deus. É como se nós pudéssemos construir uma vida, uma história, uma felicidade sem Deus. O povo tentou desta forma. E me lembra muito a passagem de Gênesis, por exemplo, após o dilúvio, quando o povo construiu uma torre, a Torre de Babel, de uma maneira clara para mostrar para Deus: nós vamos viver sem depender do Senhor. Se o dilúvio veio e destruiu a humanidade, agora a gente tem uma torre para nos proteger. Nós não precisamos de Deus, nós não precisamos da divindade, nós podemos desfrutar de vida por nós mesmos. É exatamente isso que o povo de Deus faz. O povo de Deus abandona Deus, achando que poderia satisfazer-se por si mesmo, construindo cisternas para ter água, para satisfazer a sua própria sede. Mas, quando nós continuamos a leitura do Antigo Testamento, a gente percebe que havia uma esperança de Deus restaurar as fontes de águas vivas. Por quê? Porque já estava sendo percebido pelos profetas que, embora o povo tentasse satisfazer a sua sede por si mesmo, o povo sempre se fracassava, porque não há felicidade longe de Deus. Então os profetas profetizavam uma esperança: Deus vai restaurar as fontes de águas vivas. Isso fica claro em Zacarias capítulo 14, verso 8, Ezequiel 47, verso 9, Isaías capítulo 1, verso 16 a 18, Ezequiel capítulo 36, verso 25 a 27. O texto sempre refere que Deus vai trazer novamente fonte de água viva. Deus vai novamente refrescar a alma do seu povo. Deus novamente vai saciar a sede do seu povo. E é interessante, na linguagem de João, isso está muito evidente. João mostra que Cristo é aquele que pode satisfazer as necessidades humanas. João apresenta Jesus como o pão da vida, aquele que pode matar a nossa fome. João apresenta Jesus como a água da vida, aquele que pode saciar a nossa sede. João apresenta Jesus como a luz do mundo, aquele que pode brilhar em meio às trevas. João mostra que as necessidades humanas são satisfeitas em Cristo. Só Cristo pode satisfazer a nossa alma. Por isso Cristo encontra com a mulher samaritana e oferece a ela água viva. E aí é interessante que a mulher samaritana vira e diz: Senhor, então dê-me dessa água, no verso 15, para que eu não tenha mais sede, nem precise voltar aqui para tirar água. E o que Jesus faz? Chama o teu marido. E por que Jesus faz isso? Porque, meus irmãos, não dá para se alimentar de Deus antes de ter convicção do nosso próprio pecado. Não dá para receber as bênçãos de Deus antes de entender aonde nós estamos, qual a nossa natureza, e o que nós temos vivido, e o que nós temos feito, e o porquê nós não temos a alma satisfeita. Jesus chama aquela mulher a trazer o seu marido, porque Jesus aponta o dedo
na ferida, Jesus confronta ela com o pecado, para ensinar a ela que para receber a água da vida, para satisfazer a alma, primeiro precisamos ser confrontados com o nosso estado deplorável. Por quê? Porque Deus não faz remendo na nossa história. Deus não faz remendo em nossa história. Deus não pega uma vida meia boca e dá uma maquiagem aqui e faz assim, agora tá bom, você vai ser feliz. Deus não faz uma obra externa apenas. Deus não faz uma obra de aparência. Deus trabalha dentro do coração. A obra de Deus começa no coração. E é de fato no coração que nasce os nossos pecados. Por isso, Cristo confronta aquela mulher, para que aquela mulher pudesse compreender que o seu estilo de vida, a sua maneira de viver, era uma maneira que estava buscando satisfação onde ela não deveria buscar. A felicidade não poderia estar em relacionamentos. Cristo queria mostrar para ela que a fonte a jorrar para a vida eterna, que satisfaria a alma, não estava em pessoas. Por isso ele diz, traga o teu marido. E aí, que interessante, aquela mulher percebe que ele é profeta e que a água que ele está oferecendo não é água para matar a sede física, mas para matar a sede espiritual. Então um diálogo acontece aqui, um desenrolar de questões espirituais sobre as quais ela começa a indagar a Jesus, dizendo, verso 20, nossos pais o adoram neste monte, e vós dizeis que Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Veja, parece que ela está fugindo da conversa, não parece? No primeiro momento, lendo, Jesus, traga o teu marido, ela diz, veja que tu és profeta. Nossos pais adoram neste monte, mas os judeus dizem que é em Jerusalém que se deve adorar. Parece que ela está fugindo. Parece que ela está fugindo da confrontação de Jesus. Mas nós vamos ver que, na verdade, ela está fazendo perguntas teológicas a Cristo. E nós vamos tirar algumas verdades espirituais desse diálogo que são importantes para nós. A primeira verdade, a alma insatisfeita gera culpa e não culto. A alma insatisfeita gera culpa e não culto. Deus é procurado para alívio da alma e não para satisfação e culto. O que essa mulher está dizendo para Cristo é, eu sei que sou pecadora, mas aonde eu devo pagar o preço do meu pecado? Os judeus dizem que é em Jerusalém. Os meus samaritanos dizem que é no Monte Gerazim. Aonde, então, eu devo pagar o preço do meu pecado? Porque a alma, cheia, carregada de culpa, ela busca a Deus para livrar o fardo, mas não para culto. E é interessante, e por que esse questionamento dessa mulher? Se a gente entender o porquê os samaritanos adoravam no Monte Gerazim, a gente vai compreender o que ela está dizendo aqui. Os samaritanos, meus irmãos, apenas acreditavam que os 5 primeiros livros da Bíblia eram inspirados. Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio. Eles não acreditavam que os escritos proféticos, os escritos após Deuteronômio, eram escritos inspirados. E eles se baseavam no texto de Deuteronômio, capítulo 34, verso 10, que diz, e nunca mais surgiu em Israel um profeta como Moisés, a quem o Senhor conhecesse face a face. Para eles isso era um indicativo que Moisés era o último profeta e Deus agora só traria o Messias. Por isso havia uma expectativa também de um profeta como Moisés. Mas eles não acreditavam nos textos inspirados depois de Deuteronômio. Isso vai fazer a gente entender o porquê eles adoravam em Gerazim. Porque quando eles olham para o Pentateuco, eles observam que o Monte Gerazim em Siquém foi o primeiro lugar que Abraão prestou culto a Deus. Isso está lá em Gênesis capítulo 12, versos 6 e 7. Abraão presta culto a Deus. Então, na cabeça deles, ali era o local onde o povo deveria adorar a Deus e não Jerusalém. Porque Jerusalém é construída, o templo de Jerusalém é construído por Salomão e depois é construído por Zorobabel. Então, na cabeça daquele povo,
Essa construção acontece justamente num tempo em que Deus não mais inspirava profetas. Então eles não acreditavam que aquele templo de fato era um templo de Deus. Eles então voltavam lá para o Pentateuco para compreender que o lugar certo de adorar a Deus era no Monte Gerizim. E é interessante que o templo dos samaritanos foi destruído por João Hircano. João Hircano, que era filho de Simão Macabeu e neto do sacerdote Matias, por volta do ano 128 a.C., ele destruiu o templo dos samaritanos no Monte Gerizim. Mas mesmo assim, eles ainda iam àquele monte adorar a Deus. O que então, em outras palavras, esta mulher estava preocupada era saber em qual lugar certo ela deveria ir para aliviar a sua alma em relação aos pecados cometidos. Ela não era apenas uma mulher desprezada por sua comunidade, mas ela era alguém que vivia o peso e a dor de ter uma vida desperdiçada e uma alma insatisfeita. O pecado, meus irmãos, gera culpa em nossas almas, e muitas vezes tentamos fazer da religião ou da caridade a maneira de descarregar esse fardo. O pecado muitas vezes coloca um fardo em nossas costas e nós vamos vivendo uma vida repleta de culpa. Essa mulher sabia que a sua vida estava sendo desperdiçada. Essa mulher sabia que não deu certo os seus relacionamentos. E muito provavelmente era uma mulher sofrida, repleta de culpa, porque ela sabia de seus pecados. O pecado gera culpa em nossas almas. E quantas vezes fazemos da religião apenas o alívio de nossa culpa? Quanto mais pecado, mais culpa, mais atos para se libertar da culpa e mais peso é gerado na alma, tornando a vida religiosa um fardo pesado, digno da escravidão. Aquela mulher então carregava um peso de pecado. Mas não apenas isso. Em segundo lugar, a alma insatisfeita faz da vida um poço e não uma fonte. A alma insatisfeita faz da vida um poço e não uma fonte. Quando a vida perde o sabor e apenas cumprimos com a rotina. A vida muitas vezes perde o sabor e apenas vivemos a rotina diária. Aquela mulher não tinha mais felicidade. A rotina daquela mulher era ir pegar água no poço, voltar para o seu povoado, ir para pegar água no poço e voltar para o seu povoado. Ela fazia isso com uma rotina diária. E quantas vezes uma vida repleta de frustrações e decepções pode fazer com que essa vida seja uma vida triste, sofrida, onde não experimentamos a alegria de viver, onde não temos mais a alegria de praticar as coisas que praticávamos antes. Apenas vivemos no automático, apenas cumprimos as nossas obrigações. E quantas vezes pessoas vivem assim? Apenas fazem da vida um poço e não uma fonte a jogar a vida eterna. Faz da vida um local apenas para cumprir os seus deveres, a sua rotina. Quantas pessoas vivem dessa forma? Talvez aqui há pessoas assim, que perderam a alegria de viver. E talvez a gente não consiga identificar com o olhar. Sabe por quê? Porque diante das outras pessoas nós estamos sempre bonitinhos, cheirosinhos, bem arrumados e com um sorriso no rosto. Mas é no quarto, é diante do travesseiro, que muitas vezes nós choramos as dores profundas de nossa alma. É no quarto escuro e trancado que muitas vezes nós nos derramamos a Deus e colocamos diante de Deus as nossas frustrações e decepções. E muitas vezes as pessoas não sabem. As pessoas estão perto de nós, mas não sabem a dor que está dentro do nosso coração. Quantas pessoas hoje em dia se fecham em profunda depressão e tristeza e não conseguem enxergar perspectiva de mudança, de transformação do quadro. Quantas e quantas vezes situações na nossa vida nos levam a desfrutar de uma vida apenas de rotina, onde a vida é apenas um poço e não uma fonte. Isso estava acontecendo com a mulher samaritana, porque, meus irmãos, a alma insatisfeita, quando busca satisfação no lugar errado, ela se frustra, se decepciona. E
quanto mais ela tenta sair disso por vontade própria, mais ela entra no estado de tristeza de sua alma, de tristeza do seu coração. Mas, no fundo, a alma insatisfeita aguarda pela sua liberdade. No fundo, a pessoa que vive em depressão e tristeza, o que ela quer é se livrar disso. No fundo, a pessoa não quer viver uma rotina de uma vida infeliz, ela quer ser feliz, ela quer ter vida em abundância, ela quer ter alegria, ela quer que a vida tenha sentido, ela quer que a rotina dela seja uma rotina leve, ela quer de fato que as coisas na sua vida façam sentido, propósito, significado. Ela quer que a vida dela tenha sentido último para as coisas. Ela sempre busca uma luz no fim do túnel, ela sempre quer, de fato, encontrar essa famosa liberdade. E essa mulher não era diferente. Por isso ela vira para Jesus e diz: vejo que tu és profeta. Porque ela sabia dos seus antepassados. Ela sabia das pessoas que diziam para ela: um dia virá o Messias. Um dia virá o profeta que vai mudar a vida e a condição de vida das pessoas. Ela ouvia falar do profeta. Ela ouvia falar do Messias. E ela vira então para Jesus e diz: eu sei que o Messias, que se chama o Cristo, vem. Quando ele vier, nos anunciará todas as coisas. Ela tinha uma expectativa que o Messias viria. Ela tinha uma expectativa de liberdade. Ela tinha uma expectativa de uma vida transformada. Ela diz: quando o Messias vier, ele vai mudar as coisas. Quando o Messias vier, ele vai transformar a minha vida. Quando o Messias vier, ele vai mudar a situação da sociedade. Quando o Messias vier, as coisas mudarão. E ela não sabia até então que ela estava diante do Messias. E Cristo então vira para ela e diz: eu sou o Messias, eu posso mudar a sua vida. E quantos vivem na busca dessa liberdade, e buscam aqui e ali, e eles estão diante daquele que pode trazer a liberdade e muitas vezes não reconhece. Quantas vezes você já ouviu a palavra do Evangelho? Quantas vezes o Evangelho foi pregado e anunciado ao seu coração, prometendo que Jesus ia transformar a tua vida, e você não acreditou? Ou você acreditou em parte, ou você acreditou um pouco, mas você não teve a segurança necessária para entregar o seu coração. Você não teve a segurança necessária para se entregar de corpo e alma. Porque no fundo, nós até queremos a luz no fim do túnel, mas nós não queremos abrir mão da segurança. Temos medo, temos receio, e muitas vezes não nos entregamos por conta disso. Aquela mulher percebe na fala de Jesus traços de um discurso messiânico. Entretanto, ela ainda não sabia que estava diante do próprio Messias. E dessa forma demonstrava a sua esperança de que um dia ele viria e esclareceria todas as coisas. Meus irmãos, embora aquela mulher fosse uma mulher que havia desperdiçado a sua vida com amores, ela ainda aguardava o Messias, mantendo a esperança que um dia sua condição de vida ia melhorar. E talvez você ainda aguarde essa expectativa e essa esperança. O que eu posso dizer para você é que o Messias já veio. E Ele ainda pode e tem poder de transformar a tua vida. O Messias já veio. O Cristo em que nós proclamamos e pregamos é o Cristo que pode saciar a tua sede. O Cristo que nós proclamamos e pregamos é aquele que pode alimentar a sua alma. O Cristo que nós pregamos e proclamamos é o Cristo que pode satisfazer por inteiro o teu coração. Aquela mulher, então, aguardava pelo Messias. E aí, meus irmãos, olha que interessante, que extraordinário. O retrato da mulher samaritana é de alguém que buscou satisfação para a alma em um poço e não uma fonte. Alguém sofrido e pisoteado pela dor à beira do poço. Mas sabe o que é extraordinário nessa passagem? É que ela não vai a Cristo, mas é Cristo que vai a essa mulher.
ela não busca Cristo, mas é Cristo que vai àquela mulher. O texto vai dizer lá no início do capítulo 4 que era necessário que Jesus passasse por Samaria. O texto vai dizer que os fariseus ouviram falar que Jesus estava fazendo e batizando mais discípulos do que João, embora não fosse Jesus que batizasse, mas os seus discípulos. Quando o Senhor ficou sabendo disso, saiu da Judeia e voltou mais uma vez a Galileia. Era-lhe necessário passar por Samaria. A pergunta é: por que era necessário passar por Samaria? Flávio Josefo, talvez o principal historiador judeu do primeiro século, vai dizer o seguinte: os judeus não tinham hábito de mudar a sua rota por conta da necessidade de passar por Samaria, indo da Judéia para a Galiléia, sem contar que eles não gostavam dessa estrada, pois para eles era desprezível ter que passar por terras samaritanas, devido à antipatia fortíssima que os judeus tinham dos samaritanos. Entretanto, Jesus segue por esse caminho porque ele deseja encontrar essa mulher à beira do poço. Aquela mulher mostra para ele queria mostrar para ela que ele era o Cristo, a própria fonte de água da vida, o único que poderia satisfazer a sua alma naquele momento eternamente. Cristo passa por Samaria apenas para encontrar aquela mulher. Cristo passa por Samaria apenas para transformar a vida daquela mulher. Porque todas as vezes que nos encontramos com Cristo, a nossa vida é transformada. Todas as vezes que Cristo nos encontra, a nossa vida é transformada. Todas as vezes que Cristo nos encontra, a vida deixa de ser um poço e passa a ser uma fonte. Todas as vezes que Cristo nos encontra, haverá satisfação na alma. E Cristo ainda percorre muitos caminhos para encontrar os nossos corações. E talvez Ele esteja fazendo isso hoje. Ou você acha que você entrou aqui por acaso? Ou você acha que você decidiu vir no domingo, último domingo do ano, numa igreja por acaso? É porque Cristo, a sua palavra, quer mostrar para você que não adianta você correr, porque o lugar de felicidade plena está em Jesus. E talvez você entrou aqui para que a palavra de Deus pudesse dizer isso para você. A luz do fim do túnel pode estar muito mais perto do que você imagina. Jesus, Ele pode mudar você. Jesus é o único, meus irmãos, que pode satisfazer a alma. Ele é a água da vida. Aquele que beber dele nunca mais terá sede. É isso que Ele promete àquela mulher. Aquela mulher teve um encontro com Jesus e isso foi suficiente para mudar a sua vida. Ela não precisou de mais nada. É tão extraordinário isso. Aquela mulher segue na sua rotina de pegar água no poço, de voltar para o seu povoado. Ela vem com o seu cântaro, pega água no poço, volta para o seu povoado. Nesse dia algo diferente acontece. Ela se encontra com um judeu que pede a ela água. E esse judeu era um profeta, e não apenas o profeta, era o Messias, era o Cristo. E esse encontro transformou a vida dela, ao ponto dela voltar para o seu povoado sem um cântaro. E por que acontece isso? Porque a sua vida mudou. E ela volta anunciando: eu encontrei o Messias. Ela volta proclamando, dizendo: eu encontrei aqueles que os profetas diziam, eu encontrei o Messias. Ah, meus irmãos, o que Jesus oferece para ela e oferece para todos nós é uma água a jorrar para a vida eterna. Jesus vai dizer no verso 13: quem beber desta água terá sede outra vez, mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Ao contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Uma pergunta a gente precisa fazer: mas pastor, eu já sou crente. Pastor, eu já encontrei com Cristo. E por que muitas vezes ainda a tristeza me domina? Porque muitas vezes ainda eu vivo em meio a crises, a choro, a lágrima, a sentimento pesado no coração. Por que muitas vezes a vida parece não ter sentido, pastor? Eu já sou um crente, eu tenho certeza da minha fé, eu tenho convicção que nasci de novo, eu tenho convicção que encontrei com Cristo, mas por que isso acontece? Por que ainda tenho sede? Por que ainda a minha alma fica insatisfeita e preciso de algo?
Por quê, Senhor? Por que essas coisas acontecem? Será que Jesus falhou em suas palavras? Será que Jesus disse algo que ele não poderia cumprir? Será que Jesus prometeu algo àquela mulher que ele não poderia fazer? Obviamente que não. Então o que Jesus quis dizer com isso? Meus irmãos, ele não quis dizer que ao bebermos da sua água, nossa vontade de beber a água será eliminada. Preste atenção nisso. Ele não quis dizer que essa vontade seria saciada todas as vezes e não saberemos o que é sede. Não, porque se isso acontecesse, nós nos tornaríamos autodependentes. Se isso acontecesse, nós não teríamos nem sede de Deus. A sede ainda vai continuar, a vontade de buscar algo ainda vai continuar. O que o texto quer mostrar que é uma fonte em nós a jorrar para a vida eterna. O que o texto quer mostrar é que o poço agora não está fora, mas está dentro de nós. A água que vai alimentar a nossa sede não está fora, não está nas coisas, não está em pessoas, não está em relacionamento, mas está dentro de nós. E todas as vezes que nós tivermos sede, nós devemos buscar esta fonte. E esta fonte podemos chamar de Espírito Santo. Essa fonte podemos chamar de Deus em nós. Essa fonte podemos chamar daquele que satisfaz nós de dentro para fora, plenamente. Por isso, todas as vezes que a nossa alma se sentir insatisfeita, não é mais nos poços externos que nós buscaremos fonte, mas dentro do nosso próprio coração. Há uma fonte agora a jorrar para a vida eterna. A sede é satisfeita pelo Espírito de Cristo, revelando-se a nós, revelando si mesmo e suas promessas para a satisfação de nossa alma. A sede não é obstruída para não pecarmos no impulso de vir a Ele uma vez após vez, em buscar de tudo que Deus prometeu ser para nós em Jesus. A ideia, meus irmãos, é que quando buscamos em Cristo, teremos a nossa alma satisfeita. E quando a nossa alma sentir sede novamente, é em Cristo que nós buscaremos satisfazer a nossa alma. Por isso é um convite. Aquele que tem sede, venha. Ele continua convidando pessoas. Aquele que tem sede, venha. E Ele convida e continua convidando você, até que sua comunhão seja tão íntima, que não haja mais qualquer distância entre você e o Senhor. Ele continua te convidando. Venha, tenha sede. Sede de Deus. E Ele vai satisfazer a sua alma. Lembre-se, temos apenas uma vida para viver. Apenas uma vida. Hebreus capítulo 9, verso 27 diz: cabe um homem morrer uma única vez. Depois, segue-se o juízo. Temos apenas uma vida para viver. Será que nós jogaremos essa vida fora, buscando saciar a nossa alma, tentando aqui e ali? A palavra de Deus mostra que é um convite de Jesus. Ele nos convida a vir, a tomar da água da vida, a uma fonte a jorrar para a vida eterna. Vá a Jesus então e tome dessa água. Somente ela te deixará plenamente satisfeito. Eu quero fazer esse convite para você hoje. Talvez você esteja buscando resolver o problema da tristeza do seu coração em muitos lugares. Talvez você está buscando se autoconhecer. Talvez você está buscando se adaptar às suas circunstâncias da vida, saber se adaptar diante do mundo e diante das pressões que você sofre. Talvez você tenha buscado soluções paliativas aqui e ali. Ou quem sabe, talvez você esteja pensando que se você tivesse aquilo que você gosta, aí sim você vai ser feliz. Se Deus te der somente aquilo, você não pede muito, você vai ser feliz. E muitos dizem: Senhor, se eu tivesse um pouquinho mais de saúde, eu seria feliz. E muitos dizem: Senhor, se eu tivesse um bom relacionamento, eu seria feliz. Senhor, só me dá aquilo, que eu vou ser feliz. Meus irmãos, isso é um engano do nosso próprio coração.
Deus pode nos dar muitas coisas e ainda nós estaremos insatisfeitos. Não é verdade? Olha para trás e faça um exercício com você mesmo. Quantas coisas que você disse que quando você o conquistasse, você seria feliz. E você já conquistou. E ainda falta alguma coisa. Quantas coisas? Você lutou e batalhou para ter um bom emprego. Hoje você tem um bom emprego. Mas parece que falta alguma coisa. Você sonhou em casar e ter aquela festa bonita, em viver um romance bonito. Você teve a festa bonita, você casou. Você tem aí o esposo do lado, a esposa do lado. Mas parece que falta alguma coisa. E aí você então pensou, o dia que eu tiver um filho, eu vou ser preenchido por completo. O filho já veio, mas ainda falta alguma coisa. E talvez você pensou, mas eu preciso ter sucesso na minha carreira. E aí você estudou, você buscou reconhecimento, títulos, e foi galgando e crescendo na carreira. E hoje talvez você está num patamar que quando você olha para trás, você percebe que muitas coisas aconteceram na tua vida, mas parece que ainda falta alguma coisa. Porque nós somos insaciáveis. Por isso, não satisfaça ou pense que vai satisfazer a sua vida naquilo que você pode alcançar com as suas mãos. Mas Jesus, nessa noite, te convida a ir a Ele, que há uma fonte a jorrar para a vida eterna. Ele pode saciar a tua sede. Ele pode fazer isso. E eu te convido, então, a você buscar a Jesus. Esse é o nosso papel. A igreja, a religião, ela não tem a capacidade de satisfazer a sede de ninguém. Isso é um engano. O homem é tão insaciável que há estratégias na religião hoje para tentar prender as pessoas, para que as pessoas venham ao culto achando que a satisfação está na religião. E a gente diz às pessoas assim: venha 7 vezes aqui na igreja que você vai receber sua bênção. E a pessoa vem na primeira, vem na segunda, vem na terceira, vem na quarta. E aí, se chegar na 7ª você não receber sua bênção, eu digo assim para você: olha, o problema está na tua fé. Você não creu exatamente como você devia crer. Venha mais 7 vezes. Ou melhor, faça um sacrifício maior. Você teve pouca fé. Você deu quanto mesmo? Dá mais um pouquinho. Isso tudo é balela. É para enganar as pessoas. Porque religião nenhuma tem poder de satisfazer a alma e o vazio dos nossos corações. Não vai ser a quantidade de culto que vai satisfazer o seu coração. Não vai ser a quantidade de serviço que você vai prestar a Deus. Essas coisas precisam ser reflexo de um coração profundamente grato, porque é um coração profundamente satisfeito no Senhor. Mas uma coisa eu posso dizer para você, que se você buscar a Jesus de verdade, que se você canalizar em Cristo toda a sede do seu coração, Ele vai satisfazer a sua alma. Ele vai satisfazer você. E a sua vida terá sentido. E você vai começar a compreender o propósito da tua existência. E você vai começar a compreender o porquê Deus te colocou em tal lugar. Porque Deus te deu tal família. Porque Deus fez isso em você. Você vai começar a entender. E aí a tua vida começa a ser uma aventura. Uma aventura para glorificar Deus nas pequenas coisas. Não apenas no culto público, mas buscando ser um bom pai. Porque Deus se agrada disso. Buscando ser um bom marido. Porque sou feliz nisso. Buscando repartir aquilo que Deus nos dá, porque isso demonstra que amamos a Deus, amando uns aos outros. E a gente começa a perceber que a vida é muito maior do que viver apenas trancado em nós mesmos.
de viver apenas para nós mesmos. E a gente vai começar a perceber que há satisfação quando a gente faz a vontade do Senhor, porque nós fomos criados para isso. O fim último do homem é viver para a glória do nome dEle. A Bíblia diz que nós fomos feitos por Ele e para Ele são todas as coisas. Por isso eu convido a você, num tempo de reflexão, que sempre virada de ano é um tempo de ajuste de contas, onde a gente faz muitas resoluções. Ano que vem eu vou emagrecer. Ano que vem eu vou fazer academia todos os dias. Aí vai uma semana. Na segunda semana vai 4 dias. Na terceira vai 3. Depois desiste desse negócio. Aí faz a resolução. Ano que vem não vou comer mais carne vermelha. Não vou mais comer gordura. Mentira. Eu vou comer. Ou então a gente faz a resolução assim: ano que vem eu vou ler a Bíblia todos os dias. Aí consegue a primeira semana. Aí o texto está empolgante, Gênesis. Vai. Eu vou continuar lendo a Bíblia. Aí quando chega lá nos números, acabou. Ou então a gente diz assim: não, ano que vem eu vou fazer o culto doméstico toda semana. Não, ano que vem eu vou me dedicar mais aos meus filhos e à minha esposa. Ano que vem eu vou. Quem disse que você vai? Primeiro, antes de ir em algum lugar, você precisa ir em Cristo. Por isso faça uma resolução: Senhor, ano que vem eu vou buscar o Senhor. Eu vou encher o vazio do meu coração em Ti. Eu vou buscar o Senhor com toda a sede do meu coração. E a partir disso, faça da minha vida o que o Senhor desejar. E aí, você vai começar a ganhar constância. E aí, a rotina, que muitas vezes é pesarosa, você vai começar a compreender que pode ter alegria nestas coisas. Porque a alegria do trabalho, por exemplo, não está no trabalho em si. Porque se não fazemos do trabalho apenas aquela ideia do mito da filosofia, né? Eu pego a pedra, boto no alto da montanha, a pedra rola, e aí no dia seguinte eu pego a pedra de novo e subo até o alto da montanha, e ela desce de novo, e a vida é essa rotina. Apenas trabalhar por trabalhar. Não. A Bíblia vai ensinar que o trabalho glorifica a Deus. A Bíblia vai ensinar que quando melhor eu trabalho, mais Deus fica feliz. Então, se Deus fica feliz nesse negócio, eu também vou ser feliz, porque eu quero trabalhar para Deus. E quanto mais trabalho para Deus e mais Deus é feliz, mais eu faço meu trabalho melhor e sou reconhecido por isso. Perceba? Então as coisas começam a mudar. Eu não consigo dar à minha esposa aquilo que eu deveria fazer porque ela não merece. Pode ser que você pense nisso. Está num casamento tão desgastado que você sabe que você deveria melhorar, mas você acha que ela não merece. Ou então ao inverso: eu preciso fazer para o meu marido, mas eu sei, mas ele não merece. É aí que você começa a entender que, peraí, não é para ela, não é para ele, é para Deus. E quando fazemos para Deus, Deus fica feliz. E quando fazemos para Deus, Ele fica feliz. Nós começamos a ter felicidade e prazer por fazer por Deus. E quando isso começa a acontecer, a vida começa a ser transformada. Porque a esposa e o marido vão olhar e vão dizer: você está diferente. Tem algo acontecendo em você que eu não sei o que é. Perceba? Então, quando começamos a buscar a Cristo antes de qualquer coisa, Cristo começa a mudar todas as áreas da nossa vida. E a vida começa a ter sentido. E a vida começa a ter razão. A vida começa a ganhar cor.
Por isso eu convido a você, venha a Cristo. Ele tem uma fonte a jorrar para a vida eterna. Que Deus nos abençoe. Vamos orar?